numa fase muito precoce da vida, isso resulta em problemas maiores. Mas o que mais importante nesse momento para a gente é poder estar discutindo, é poder estar avaliando isso cuidadosamente. E fica uma questão para a mesa, né, assim, por que proibir o debate, por que proibir a expressão, né, de uma parte da população que defende o consumo dessa droga, defende a descriminalização. É isso aí, a gente lembra que você também participa da nossa discussão através do nosso endereço eletrônico tvedebate@irdeb.ba.gov.br. Se preferir, use o nosso telefone 0800 715250. Senhores, as perguntas foram colocadas e o Eduardo quer ser o primeiro a responder, fique à vontade. Então, me perguntaram várias perguntas, mas digamos, por que proibir? Não é? Eu acho que é muito revelador que uma das autoridades envolvidas aí, né, nessa proibição que nós estamos sofrendo, disse que esse assunto é para ser discutido nas assembleias legislativas e nas universidades, mas não em praça pública. Isso daí é um absurdo. O que eles estão falando é que é para ser discutido pela elite, não pelo povo. Essa lei, essa forma de abafar a discussão sobre drogas, ou de estigmatizar a discussão sobre drogas, é uma maneira de você dar uma carta branca para os poderes repressores dentro da sociedade. Você veja a forma como como digo, eu corro risco de ser chamado de uma pessoa que está fazendo apologia às drogas e até assim, já se a gente for ler com cuidado uma sentença, falou-se em tráfico, sabe? Eu corro risco de ser considerado traficante porque eu estou querendo levantar a discussão sobre a lei, né? Então, aí, essa questão das drogas, da forma como ela é usada, ela serve para muitas coisas. Ela serve para você mostrar poder dentro da sociedade, você calar a boca. Ela foi usada, assim, contra a população negra, que era originalmente a primeira usuária de maconha para fins, assim, lúdicos no Brasil. Essa lei veio em 1932, numa época quando havia uma preocupação por parte da elite dominante com o grande componente negro da população brasileira. Aí a gente ainda estava nesse período de eugenia, etc., né? Em 1976, quando a lei foi reformada... Em plena ditadura. Plena ditadura. E quem eram os problemas? Nessa época, a luta armada já havia sido meio que controlada, eliminada, mas a juventude, então, a juventude de classe média, os estudantes, eles continuavam insatisfeitos, não podiam mais se organizar. Então, eles passaram para uma contestação cultural. A gente lembra que a ditadura defendia a família brasileira, os valores, era proibido você, assim, fazer artigos assim, sobre sexualidade, essas coisas assim. Sim, então, se nós chegarmos nessa época, nós vamos ver que até o divórcio era algo visto como algo completamente fora dos padrões de uma família, de uma sociedade estabelecida então, e decente, por assim dizer. forma que a juventude dessa época conseguiu contestar o sistema era através dos costumes. E foi nessa época, então, que se difundiu muito o uso da maconha. E várias outras coisas. Então veio essa lei justamente para tornar mais eficaz a maneira de controlar essa juventude. Quer dizer, foi uma forma de controle do Estado sobre os hábitos ou necessidades. E posso continuar a trazer para hoje? Eu só gostaria de colocar mais gente na discussão, eu gostaria que o Miguel Calmon entrasse nessa discussão, porque as perguntas todas que foram feitas gravadas, não foram todas elas respondidas pelo Eduardo, embora algumas tenham sido sim. Miguel. Muito bem, no que vem ao aspecto constitucional, eu tranquilizo aos que indagaram de que é absolutamente possível
a liberdade de reunião e a liberdade de expressão para colocar em discussão, para suscitar a possibilidade de descriminalização de uma forma a esclarecer à sociedade os prós e os contras. O que não vai ser possível e o que não é possível e o que me parece que foi entendido pela juíza, e aí eu não entro no Antes mérito, disso, pelo Ministério Público, e pelo né, Ministério que ajuizou, Público, né? e aí eu não entro no mérito porque eu não conheço o processo, é que o evento não seria apenas para discussão ou não, mas envolveria a instigação ao consumo ou o próprio consumo. Mas no site da Marcha No site, da eu, Maconha, inclusive. tem lá, bem grande, para quem quiser ver, Exatamente. que não era recomendado, ao contrário, era proibido, o porte ou o uso, né, alguma coisa assim, Exato. de substâncias psicoativas, para maconha, né? Eu acho que diz essa própria palavra lá mesmo no site. Quer dizer, o marketing da marcha, de forma alguma, fazia apologia à maconha, fazia apologia à discussão sobre o tema. Então, justamente, nesses limites jurídicos, levar a discussão ao povo, à praça pública, tirar a discussão. Foi censura prévia, você acha? Veja bem, o que é que eu acho? Eu acho que é complicado, numa situação dessa natureza, ou na liberdade de reunião em geral, qualquer tutela preventiva. O que é tutela preventiva? É uma decisão que vem impedir a manifestação. Por quê? Porque antes da manifestação, você não tem como saber se vai haver a instigação ou não. Então é censura prévia. Eu discordo de que é censura prévia pelo seguinte, eu diria, é uma decisão judicial, pode ser, a depender do que conste do processo, pode ser uma decisão judicial equivocada, mas a censura eu prefiro guardar para quando ela é executada pela administração pública de forma digamos assim, a censurar manifestações políticas, ideológicas ou filosóficas por razões, em virtude de motivações que não guardem valor constitucional. O Poder Judiciário... Mas essa, Sérgio, não é exatamente a ideia da marcha? Fazer uma discussão exatamente dentro desses parâmetros que o Miguel acabou de falar? Não é exatamente isso que está se propondo a Marcha da Maconha? Sim, ou verdade, eu entendi errado o que o Miguel está colocando? O que eu quis dizer é o seguinte, quanto à censura, o Poder Judiciário não censura. A censura que eu entendo, e mais típica, é aquela que ocorria no tempo da ditadura. É muito Mas se você não pode se manifestar, você não está sendo censurado? Pode. O problema é que o Poder Judiciário teve uma visão distinta. Se o debate de hoje que trata sobre a Marcha da Maconha, a proibição da Marcha da Maconha fosse daqui a pouco tirado do ar, ou antes de começar, chegasse aqui uma liminar proibindo a execução do programa, isso não seria, Sérgio, na sua visão, censura prévia? Eu acredito que se você está imaginando que um evento vai se configurar como indução ou apologia, precisa estar o evento ocorrendo para isso. Se há todas as precauções para que ele ocorra dentro da legislação, inclusive ajudando a construir a democracia brasileira, é preciso dar um outro enfoque à questão. O site da marcha tinha uns avisos que não era possível, não era permitido pessoas de menor de 18 anos, não era permitido usar ou portar maconha na marcha e foram elaborados, inclusive, alguns panfletos com regras de conduta para as pessoas se orientarem, inclusive avisando que as autoridades policiais tinham sido convidadas ao evento para cumprir a lei, porque a lei é muito clara, é proibido fumar maconha, é crime ainda, e as autoridades estariam lá para cumprir a lei, e nós estaríamos, inclusive, prontos para ajudar nesse cumprimento, na medida do possível, porque nós não somos autoridades policiais. Então foi uma grande surpresa, na realidade. Com certeza. Bom, parece que o Miguel queria concluir algo, eu só gostaria que fosse breve, porque nós temos algumas... e também lembrando que eu falei aqui desavisadamente que o debate é sobre a Marcha da Maconha. Não, o debate é muito maior do que isso, claro. É sobre a questão da descriminalização da maconha e também, claro, da liberdade de expressão. Por favor, Miguel. Bom, aproveitando o que o Sérgio falou, eu só gostaria de destacar o seguinte, é justamente nesse sentido que tem que haver o foco. E qual seria a atuação do poder público no âmbito de uma reunião regularmente convocada e instaurada? O poder público tinha que se fazer presente através da força policial para garantir a integridade dos que estavam participando. E essa me pareceria uma situação mais razoável
Volto a repetir, não conheço o processo, não sei as provas que foram produzidas, mas me pareceria, a priori, uma posição mais razoável que a autoridade policial atuasse contra, identificando, no âmbito da manifestação, identificando aqueles que estivessem atuando contrariamente à proibição instituída pela lei penal. Bom, então a interpretação